Bem-vindos de volta. Nessa terceira parte, nós veremos os três tipos de marcadores moleculares e um exemplo para cada tipo. Um exemplo de peso, ou com importância histórica, ou com importância de aplicação nos dias de hoje. Os marcadores eles podem ser de três tipos principais. Então, pode ser obtido com base em hibridação, que seria uma ligação com uma outra substância que vai ajudar a revelar esse polimorfismo. Pode ser pela multiplicação de uma sequência de DNA um grande número de vezes, permitindo a visualização, e pode ser também o sequenciamento das bases nitrogenadas dos indivíduos. Então a gente tem três tipos principais de obtenção de marcadores. A hibridação é como se você tivesse as sequências de DNA que podem ter sido clivadas ou não, e você tivesse substâncias que podem ou não se ligar a essas sequências. Também pode ser o caso em que você tem uma hibridação, você liga a substância ao seu DNA, para marcar o DNA, só que esse DNA foi clivado em regiões diferentes. Como ele foi clivado em regiões diferentes, o que vai aparecer visível para você pode ser uma região maior ou menor, uma região que corre mais ou menos em gel. Essa é uma aula de noções gerais, apenas para quem tiver interesse depois poder começar a pesquisar a partir dessas informações. Nós vamos mostrar apenas um marcador por tipo. Então, para o tipo hibridação, nós vamos mostrar o EFLP, que foi o primeiro marcador, que significa Restriction, Fragment Length, Polimorfismo, que é o polimorfismo por restrição no tamanho dos fragmentos, que é um marcador com base em hibridação desenvolvido pelo Goldstein em 1980. O método consiste em extrair o DNA e digerir ele com enzimas de restrição, que no caso aqui como exemplo foi usada a endonuclease EcoRI, 5 linha, 3 linha, a sequência que ela encontra é GAATTC. Então ela clivou o DNA aqui, 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 aqui. E aqui, ó, aqui são os indivíduos. Alguns indivíduos podem não ter esse sítio de clivagem. E alguns indivíduos podem ter um pouco de diferença entre as distâncias do sítio de clivagem. Isso é importante para entender como que a gente diagnostica polimorfismo do marcador, porque um grupo de indivíduos pode ter o sítio ou não de clivagem e isso fazer com que você consiga depois separar esses indivíduos em grupos e pode ter uma associação estatística entre esses grupos e alguma característica qualitativa que você tem interesse ou mesmo em relação ao efeito quantitativo. Então, você acreditar, por exemplo, que uma marca esteja associada a um QTL de característica produtiva e de interesse econômico. O terceiro passo consiste na separação dos fragmentos por eletroforese, em que eles vão migrar do polo negativo para o polo positivo. Depois, vai ser transferido para uma membrana de nylon e os fragmentos serão hibridizados, né, com sondas radioativas. É feita uma autorradiografia que permite identificar a posição das sondas que estavam hibridizadas com DNA, permitindo revelar a posição em que as sequências de DNA foram parar durante o processo de eletroforese. E aí depois pode, por fim, ser feita uma análise da segregação. Olha que interessante esses tipos diferentes. Ó. Qual das sequências aqui corresponde, hipotéticas, né, correspondem ao tipo que a gente obteve aqui, o mais aproximado possível. Ó, aqui a gente tem 4 sequências, aqui a gente tem 4 também, mas aqui a gente tem 3 sequências. Ó. Então eu já acho que essa do meio aqui poderia ser um indicativo dessa aqui. Ó. Olha só que interessante. Ó. Isso aqui é só para a gente entender mais ou menos. Né? E aqui, ó, qual que é vermelho e qual que é azul aqui? Ó? Essa tem 4, essa tem 4 também. Mas olha que interessante, essa aqui tem um segmento maior. Ó. O segmento maior corre menos no gel.
Interessante, né? Então essa seria azul e essa seria vermelha. Então eu poderia pegar indivíduos que se enquadram, às vezes eu não teria esse caso da azul, mas teria, por exemplo, a vermelha e essa marrom aqui, ó. Eu poderia separar os indivíduos que se enquadram nesse grupo e os que se enquadram nesse. E tentar achar uma associação estatística entre isso e, por exemplo, produção de leite. Entre isso e, por exemplo, o caractere mocho, né? Então eu posso, quando eu encontro essas associações estatísticas entre o fenótipo e o marcador, esse marcador pode ser que ele possa ser usado para tentar explicar o diferenças fenotípicas entre os indivíduos futuramente. O problema é que, às vezes, esse marcador deixa de marcar o gene ao longo de algumas gerações. E, às vezes, em uma população ele marca, em outra população, a outra fase dele, às vezes essa aqui eu marca o caractere mocho e esse marca chifres. Em uma outra população, poderia ocorrer o contrário, caso eles não marcam o próprio gene, não são o próprio gene, não estão próximos o suficientes e ocorre um crossing over entre eles e o gene. Em uma população está numa fase e na outra população está em outra fase. Em algumas populações ele pode nem marcar essa característica. As principais limitações dessa técnica de obtenção de marcadores são o alto custo de manutenção e inicial. Ele requer pessoas com alto grau de qualificação e treinamento. É de difícil execução e contém inúmeras etapas. E, além disso, possui grande risco ao utilizar sondas radioativas. E não pode ser automatizado. Então, com o passar do tempo, essa técnica começou a entrar em desuso e novas técnicas que foram surgindo de menor risco, mais baixo custo e que com possibilidade de ser automatizado começaram a substituir essa técnica. Inclusive mais técnicas que se encontravam um maior número de polimorfismos também. Só que é interessante, importante, não só por ser um tipo de hibridação, mas por ter sido a primeira técnica, e aí, a partir do surgimento dela, o conhecimento dela passa a ser útil na forma de pensar e pode ter influenciado diversas outras técnicas, mesmo utilizando metodologias distintas. O próximo tipo de marcadores é o marcadores com base em PCR, que é reação em cadeia de polimerase. Basicamente consiste em replicar sequências do DNA um número muito grande de vezes, até que você tenha uma quantidade de DNA que você consiga enxergar os polimorfismos que vão ser apresentados. E os polimorfismos entre os indivíduos vão ocorrer por conta das localizações dos, dos códons de iniciação adjacentes ao sítio que vai ser replicado, né, flanqueando o sítio que vai ser replicado, que pode variar de indivíduo para indivíduo. Aqui eu coloquei também um link para um vídeo do YouTube que explica isso em 3D, o que é muito melhor e muito mais divertido. Não precisa você copiar o link inteiro, basta você entrar no YouTube e aí você pode digitar na busca de vídeos apenas o que está aqui de vermelho. Aí ficou muito menos caracteres para digitar. Nossa limitação de tempo, nós vamos mostrar aqui apenas os marcadores microsatélites do tipo PCR, sendo que existem outros importantes. Marcadores microsatélites significam pequenas regiões de sequências repetidas ao longo do DNA, desenvolvido em 1989 por Leite e Lute. Microsatélites são pequenas sequências repetidas várias vezes no indivíduo. Em alguns indivíduos, podem ter essa sequência repetida mais vezes que em outros. Isso pode ter ocorrido por causa de um crossing over desigual. Então, os cromossomos parearam de forma desigual e os cromossomos resultantes, um ficou maior e o outro ficou menor.
questão de afinidade, pode ser durante a duplicação da fita, em uma região com muitas sequências muito parecidas, essa duplicação ocorreu tipo um escorregamento na fita, em que forma uma alça que tem a mesma sequência aqui repetida e aqui continua, né? Então pode ser isso também, e pode ser retrotransposição, que seria uma sequência do DNA que é transferida de um local para outro, sendo de duas formas essa possibilidade. Uma seria através de DNA da transcrição e depois da transcriptase reversa, e outra seria direto material de DNA, mas isso poderia gerar alguma região em que tivessem várias cópias iguais, várias sequências iguais indo para essa mesma região. O funcionamento da técnica consiste em utilizar o PCR para multiplicar várias vezes a mesma sequência, e esses marcadores gerados eles são muito abundantes, porque você tem essas sequências, esses códigos de iniciação utilizados, eles são muito frequentes, são sequências muito pequenas, então está por todo o DNA. Eles são multialélicos, porque você pode ter CA, por exemplo, uma sequência repetida, e em outros indivíduos ela é repetida mais vezes e no outro mais vezes ainda. E eles são codominantes porque tem como você verificar no indivíduo quando ele tem sequências polimórficas. No mesmo indivíduo você consegue detectar através desse marcador. Então, quando você coloca as amostras para correr no gel, então o gabarito, que tem as amostras, elas começam a descer e fica como se fosse uma sujeira aqui, um lixo aqui em cima, e aqui a gente tem, ó, essa amostra ela desceu menos, então ela é o que? Ficou mais agarrada, é uma sequência maior, né? Já essas aqui, ó, entre 16 e 12 pares de bases, já é intermediária. E aqui você tem uma menor, uma sequência menor. Aqui você tem heterozigoto, ó. Tanto você tem amostra de DNA aqui, como você tem amostra de DNA aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, 3 formas alélicas distintas, e aqui a gente tem indivíduo heterozigoto, 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 sendo que esse aqui, ó, possui essa e essa, ó. Esse aqui possui essa e essa forma. Então, quando desce menos, é porque a gente tem uma sequência de DNA maior sendo flanqueada pelos códigos de iniciação. Quando ele desce mais, é porque eu tenho uma sequência menor flanqueada pelos códigos de iniciação, e eu acabo ficando com uma molécula com menor número de pares de base. O próximo tipo de marcadores são os com base em sequenciamento. Basicamente consiste em você determinar todos os nucleotídeos que ocorrem numa espécie de forma sequencial, podendo ter o que? A, T, G e C. Um dos métodos mais famosos consiste em você pegar uma amostra do DNA e repetir ela em 4 vezes, só que você vai colocar junto com essa amostra bases nitrogenadas, né? Você vai colocar bases nitrogenadas disponíveis ali no meio, tanto de adenina, como timina, quanto citosina, como guanina, para que esse DNA possa ser copiado, certo? Então vamos colocar aqui, ó, outra aqui, ó. Essa cor vai representar outra. E vamos supor que quando está a cor aqui é que está várias vezes, certo? Então nós temos 4. Só que no primeiro tubinho, vamos supor que ele seja para adenina. Então, além de eu adicionar a forma correta, eu vou adicionar uma forma de
desoxirribose, chamada de desoxirribose, que em vez dela ter esse OH aqui, ó, ela vai ter um H aqui, ó. Então, na hora que eu estiver duplicando o DNA e chegar nela, eu vou parar essa duplicação. Então, essa duplicação vai ser cancelada antes da hora. Então, se a molécula continuava aqui para baixo, ó, eu vou cancelar ela aqui. Se, por exemplo, no caso eu tenho uma guanina aqui, ó, que é com problema, vamos supor que fosse adicionada aqui, ó, aí o pote que tem a guanina com problema seria adenina, timina, guanina, seria esse aqui, ó, tem a guanina normal, mas tem guanina com problema. Então, quando chegar a guanina, em algumas vezes vai chegar uma guanina boa, e essa sequência vai continuar. Em alguns momentos pode aparecer a guanina defeituosa. E aqui, ó, nesse pote aqui, ó, é a citosina que tem a forma correta e a forma defeituosa. As outras formas são todas corretas. E nesse pote aqui é a timina, que tem uma forma correta e uma forma incorreta, que na desoxirribose, em vez de ser desoxirribose, é de desoxirribose. E aqui tem um H no lugar do OH, que impede que a fita continue sendo formada. Dessa forma, o que acontece? Aqui, ó, sempre vão ter fitas parando antes da hora em algumas adeninas. Aqui, ó, fitas parando antes da hora em algumas timinas. Aqui, fitas parando antes da hora em algumas guaninas. E aqui, fitas parando antes da hora em algumas citosinas. Então, o que acontece? Se eu colocar depois num gel esse material correr, então, em vários lugares que eu tiver essa fita parando, porque aqui, ó, ela não parou, ficou grande. Aqui, ó, ela parou muito cedo, ó, ficou pequena. Porque uma timina com problema foi colocada aqui, entendeu? Então, olha só que legal. Eu posso utilizar, aí vamos supor que aqui estão desculpa, vermelho está aqui, ó, as citosinas. Poderia ser outras cores, mas acabei usando essa. Aqui algumas guaninas. Então, eu posso intercalar onde está parando e tentar utilizar essas informações para construir o sequenciamento. Então, ó, esse aqui é a maior molécula. A última vez que parou, parou em uma adenina. Né? Vamos supor que essa aqui seja menor. Começou com adenina também. Então, eu posso usar essas posições para tentar descobrir a ordem de sequenciamento da molécula.
me delongar mais, porque essa é uma disciplina introdutória, mas eu fiz questão de trazer de novo esse slide em que eu comentei que quando entrei na graduação, comecei a fazer estágio, eu percebi que ou eu trabalhava com melhoramento genético, predizendo valores genéticos com base nos fenótipos e informações de parentesco, ou eu trabalhava com a perspectiva da molecular, que era uma promessa de associar as características econômicas aos marcadores que pudessem ser encontrados. E parecia que era algo separado, uma competição, dois mundos totalmente diferentes. Mas alguns trabalhos começaram a ser gerados com uma proposta diferente, uma proposta de usar os marcadores dentro da avaliação genética. E isso mudou tudo, porque você precisava do conhecimento laboratorial, ou pelo menos da compreensão por trás, mesmo que você contratasse uma empresa para fazer, da questão da biologia. E você também precisava de ferramentas estatísticas de compreensão mais difícil, pesadas. Então, quando você conseguia conectar as duas, você tinha muita vantagem. Podia, por exemplo, utilizar a seleção genômica ampla. Então, você podia começar o quê? Em vez de utilizar, por exemplo, o parentesco médio, que ele é uma informação que tem erro, né? Que ela não é informação 100% precisa, mas é uma informação muito útil. E, por exemplo, indivíduos não aparentados, você não sabe a semelhança genética entre eles, você podia utilizar, por exemplo, porcentagem de marcadores do tipo SNP, que são muito abundantes, em comuns entre os indivíduos, para determinar o parentesco genômico entre eles. Então, enquanto aqui o seu parentesco só podia ser detectado com indivíduos que tivessem um ancestral comum, então só detectava o que? Genes idênticos por ascendência, passou para cá e a possibilidade de passar para cá também, para esse indivíduo A e para o indivíduo B. Com as informações genômicas, eu e você que está me escutando, que às vezes provavelmente não é meu parente, a gente não tem documentos que consigam fazer ligação da gente até um ancestral comum, mas é muito provável que a gente tenha uma grande quantidade de genes em comuns. Então, a gente poderia ter um parentesco genômico, né? Então, eu poderia utilizar essas informações e aí, em vez de eu começar uma avaliação genética, por exemplo, é muito comum touros provados têm acurácia alta, porque já tem muitas filhas. Então, a acurácia, aqui, ó, a acurácia é em função do número de filhas testadas. Então, touro para produção de leite, pode ser para filhos também, um touro para corte, né? Mas então, se a acurácia ela aumenta com o número de filhos, como que isso me ajuda na hora de escolher quais tourinhos eu vou levar para fazer o teste progênio? Porque é muito caro, não dá para fazer para todo mundo e nem teria recurso nem biológico, nem financeiro. Então, olha só que interessante, se você tiver informação genômica, aí esse tourinho que não tem ainda filho, ele começa a ter indivíduos com parentesco genômico com ele. Então, mesmo quando ele não tem filhas, ele já nasce com uma acurácia maior. Então, ele foi muito útil. Por quê? Essa ferramenta? Porque é misturar a informação de parentesco genômico com a informação de as técnicas de avaliação genética, você consegue aumentar muito a acurácia. Fêmea também. Fêmea não deixa tanto filho quanto macho, na maioria das espécies. Então, você sempre tem uma acurácia baixa. Então, se você puder juntar o que é de bom nas duas ferramentas, você começa a selecionar fêmeas com maior acurácia também. Então, tem várias vantagens. Existem outras formas de você combinar também. Mas eu trouxe essa que eu acho que é uma das mais interessantes de uma forma bem simplificada. Aqui eu coloquei alguns links para vídeos disponíveis no YouTube que não são obrigatórios, mas que, caso você queira assistir, vão ajudar você a ter uma visão mais ampla do conteúdo da aula. Nós terminamos o conteúdo dessa aula. Na próxima aula, nós falaremos sobre a detecção de efeitos de marcadores moleculares. Até lá! E aí, ficou alguma dúvida? Não deixe de entrar no fórum de discussão, discutir com os colegas, com o professor, monitores,
Estude os materiais e referências recomendados e não se esqueça de fazer os exercícios. Eu estou te esperando lá no fórum, tá?